A minha abordagem sobre este nosso tema vai seguir, digamos assim, a modelagem previdenciária que o tema encontra no nosso ordenamento jurídico. Então, o que eu vou tratar aqui é, dentro mesmo da proposta temática, de como é que o direito previdenciário aborda as questões do direito de família. Então, para entender um pouco esta questão, nós temos que recuperar uma breve digressão histórica sobre a parte conceitual da proteção social. E se eu pensar nos primórdios do modelo, eu vou ver que o direito brasileiro, que teve o seu momento inaugural com a lei de acidente de trabalho em 1919, já previa uma prestação familiar, percebendo-se, portanto, que existe sempre como que um liame necessário entre a família e o direito previdenciário, a família e a seguridade social. Então, desde a primeira lei, esta característica é extremamente evidenciada. De outra parte, existe também na segunda lei, que é, por dizer que o fundamento histórico-normativo do direito previdenciário está nessas duas leis, na lei de 19, a lei de acidente de trabalho, e na chamada lei Eloy Chaves, de 1923. Essas duas são a plataforma inicial do lançamento dos direitos previdenciários. Mas, no marco, digamos assim, moderno, nós vamos encontrar a lei geral, a chamada Lei Orgânica da Previdência Social de 1960. E é justamente na LOPS, a Lei 3.807 de 1960, que vai ser delineado o que o direito previdenciário entende por família. Porque a família, para o direito previdenciário, nada mais significa do que o conjunto dos dependentes do segurado. Isto é a família previdenciária. Isto é, são aquelas pessoas a quem o sistema de proteção social brasileiro confere prestações, benefícios e serviços. Então, a lei orgânica, a LOPS, de 1960, cria o conceito de dependente, e nessa configuração é que está a relação entre a família e a previdência social. É através do conceito de dependente, que é a família do ponto de vista do direito previdenciário. É o rol dos dependentes, assim adnumerados pela Lei Orgânica da Previdência Social. Só para os senhores terem uma ideia dessa lei. Essa lei é o direito anterior. Quando nós olhamos para a lei atual, que cuida do assunto, hoje a legislação está dividida em duas leis gerais, A lei de organização e custeio da Seguridade Social e o plano de benefícios. Pois bem, o plano de benefícios, que traz o conceito de dependentes, portanto, a família no sentido previdenciário jurídico brasileiro, o plano de benefícios é a lei posterior. Então, nós temos a Lei Orgânica da Previdência Social de 1960, e qual é a lei posterior? A lei posterior é justamente a Lei 8.213. O que aconteceu nesse período entre 1960 e 1991? Foi a lei orgânica sendo modificada milhares de vezes, A lei orgânica foi modificada milhares de vezes, e ela foi objeto de duas consolidações. Uma primeira CLPS, Consolidação das Leis da Previdência Social, em 1976, uma segunda consolidação em 84, e vem depois o novo direito, que é o direito da Constituição de 1988.
Se os senhores cotejarem a Lei Orgânica de 1960 com a Lei 8.213 de 91, que é o direito atual, verificarão que houve poucas alterações nessa concepção da proteção familiar fornecida pelo direito previdenciário. Notem bem que eu vou restringir a minha exposição ao marco da previdência social e não mais amplamente da seguridade social. Eu vou me cingir, portanto, ao conceito das prestações familiares no ambiente da previdência social. Direito anterior, direito atual, cotejo o rol dos dependentes do segurado, que também são chamados na linguagem técnica de beneficiários. Os beneficiários do segurado compõem o quadro das pessoas protegidas no âmbito da família, como uma extensão da proteção social devida ao segurado. A família é protegida, isso para nós entendermos o que significa o marco da proteção familiar, a família é protegida em função do amparo social que é devido ao segurado. Isto é uma extensão, é nesse sentido, é uma extensão do amparo social devido ao segurado. É uma projeção do amparo social que o Seguro Social brasileiro confere ao segurado. Esta é a noção de proteção familiar que se apresenta no âmbito restrito do direito previdenciário. Seria importante nós pensarmos no plano filosófico quem vem antes ou que vem depois. Mas o meu marco de abordagem é o marco jurídico. Quer dizer, eu pego ordenamento jurídico e aprecio o sistema jurídico na sua positividade. É dentro dessa perspectiva que se coloca a minha abordagem. Bem, então, como disse, as intelecções se dão no âmbito do direito positivo previdenciário. O direito previdenciário e a família é importante sabermos também um dado essencial. Naturalmente, a distinção elementar que eu e você temos que ter quando estudamos direito previdenciário, é uma premissa do raciocínio, é a seguinte: o direito civil é o marco essencial do direito privado. O direito civil é direito privado, desde sempre, né? É aquela summa divisio que os romanos estabeleceram: direito público, direito privado. Isso já vem do Ulpiano, né? A divisão entre o direito público e direito privado. Bom, o ius civile é direito privado. O direito previdenciário é direito público. Essa é uma distinção essencial. Uma coisa é o direito privado, onde as relações familiares são moldadas a partir do direito privado, portanto, da relação de família, essencial ao direito privado, e o direito previdenciário é direito público. O direito público é sempre um direito legislado. É a norma que define o comportamento do Estado protetor. O Estado protetor age secundum legis. Ele age a partir do marco normativo tracejado pelo direito positivo posto. Então, essa é uma premissa também do raciocínio. Então, quando eu digo da proteção familiar, eu tenho que entender que a proteção familiar é constituída a partir da norma do direito positivo. O conceito de família, assumido pelo direito previdenciário, como não poderia deixar de ser, apreendeu o conceito de família que o direito civil possuía. Não inovou nesse particular. Isto apreendeu, então, as características do direito familiar, digamos assim, a partir das noções tracejadas no Código Civil de 1916. Então, em vigor quando começa a legislação previdenciária. Era o chamado Código Bevilacqua, de 1916. Então, esse é o marco na legislação previdenciária. E essa legislação estabelece uma hierarquia familiar,
muito importante para nós podermos compreender o que foi e o que será a evolução do âmbito da proteção familiar no direito previdenciário. Existe e está fixada normativamente, portanto, isto é direito público, direito previdenciário é direito público, está fixado normativamente uma relação hierárquica de dependência estabelecida entre o segurado, portanto, a primeira pessoa protegida pelo direito previdenciário é o segurado. Existe uma relação hierárquica de dependência entre o segurado e as pessoas que dele dependem economicamente. Aí a relação familiar, portanto, isto é importante também eu ter muito claro na minha cabeça, eu e você, a relação familiar, portanto, que interessa para o direito previdenciário é a relação de dependência econômica. Família para o direito previdenciário significa o conjunto de pessoas, ou talvez a pessoa, que depende economicamente do segurado. Essa é a noção de família que interessa para o direito previdenciário. Família significa dependência econômica. Isto é, aquela pessoa que por presunção legal, também um outro dado que o direito positivo alberga. Aquela pessoa que por presunção legal ou mediante comprovação vive às expensas do segurado, ainda que de maneira não exclusiva. E isso é o conceito de família previdenciária. É daquele que vive às expensas do segurado, ainda que de modo não exclusivo. E nessa classe dos assim chamados dependentes do segurado, é criada uma divisão muito importante, uma divisão conceitual, e que eu tenho que entender essa divisão para perceber aonde o direito quer chegar. Porque quando eu e você estudamos direito, nós temos que entender qual é a função do direito no mundo, não é? Para que existe o direito no mundo? O direito pretende organizar o mundo de uma determinada maneira. Por isso é que existe a norma. A norma não diz o que é, o que está acontecendo. A norma diz o que deve ser. As coisas devem ser segundo o direito dessa maneira. Então o direito impõe a sua realidade ao mundo fenomênico. Ele é um fenômeno impositivo. Então o direito diz o que deve ser. Então ele diz como deve ser essa relação que existe entre o Estado protetor, no nosso caso a Previdência Social, o Estado protetor, o Estado que fornece as prestações, e o beneficiário da proteção social. Essa é a relação jurídica que se estabelece entre o Estado protetor e o beneficiário. Nós já estamos falando de alguém que entra no espaço protegido ocupado pelo segurado. O espaço protegido originariamente é ocupado pelo segurado. E em não havendo necessidade da proteção social ser fornecida ao segurado, é que será fornecida ao dependente. Pois bem, ao delinear o rol dos dependentes, é fixada pela lei, pelo atual plano de benefícios da Previdência Social, uma classe de dependentes, que são chamados propriamente os dependentes da primeira classe, também conhecidos como os dependentes presumidos. Isto é, a esse grupo de pessoas, a lei confere uma presunção de dependência econômica. O que significa o fenômeno jurídico da presunção? Na presunção, o direito torna verdadeiro
do ponto de vista jurídico, evidentemente, o direito torna verdadeiro algo que é apenas provável. Mas o direito toma aquela realidade e lhe adjudica o critério de verdade. Isto que é presunção. O direito transforma um dado de realidade em algo verdadeiro, independentemente de prova. O direito elimina esse fenômeno da prova. Nesse caso, é a presunção. É a chamada, no caso específico do rol de dependência, é a chamada presunção absoluta, ou como os romanos denominavam, presunção iuris et de iure. Presunção jurídica. Não admite prova em contrário. O direito toma aquilo como verdade e não há o que investigar. Essa é a primeira classe dos dependentes. Os dependentes que têm a seu favor a presunção de que vivem às expensas do segurado. E o direito colocou nesse mesmo grupo um rol de pessoas. Esse rol se inicia com o cônjuge. O cônjuge, então, nessa categoria de dependentes, é o primeiro que aparece. Mas, como eu lhes disse, é um grupo que está no mesmo nível hierárquico. Eu acho que aquele segundo copo é o meu. Se alguém pudesse trazer para mim. Sim. Não é o primeiro, é o segundo. Muito obrigado. Esse grupo está no mesmo nível hierárquico. Então não há um não está na frente do outro, estão no mesmo. É o inciso 1º do artigo da lei. O cônjuge. Aqui já houve uma evolução, se eu comparar Lopes com a lei 8.213, eu já vou verificar uma evolução. Antes, a expressão que vinha na Lopes era a esposa. Era a esposa. Vale a pena, se você quiser estudar, né? Você estuda direito de família, quer compreender o direito previdenciário a partir das categorias do direito de família, vale a pena você comparar, porque assim você compreende a evolução. Na Lopes aparecia a esposa. Aqui já aparece o cônjuge, não preciso explicar a diferença. Vocês são especialistas em família. Então já aparece o cônjuge, isto é, o cônjuge é o marido e a mulher. Porque antes a lei falava a esposa e vinha em seguida o marido inválido. Então só o marido inválido era dependente. Isso acabou. Já é uma demonstração da igualdade entre o homem e a mulher na perspectiva do direito previdenciário. É o cônjuge que é dependente. Não existe mais o requisito da invalidez, como outrora existira. Essa é a primeira evolução do conceito de família no direito previdenciário. Aí vem a segunda, que a segunda talvez seja a mais importante inovação que o direito previdenciário apresentou na relação familiar. A Lei Orgânica da Previdência Social de 1960 foi a primeira que conferiu status jurídico, isto é, qualidade de sujeito de direito ao companheiro. Foi a primeira lei que fez isso. Não havia esse direito no Código Civil pátrio. Obviamente, né? O Código de 1916. E demorou muitos anos para ser alterado. Né? Mas, depois de 25 anos, é que o Código Reale foi promulgado em 2002. Podia arrastar desde 1975 até 2002. Mas a primeira lei brasileira que cuida de proteger socialmente o companheiro é a lei previdenciária. Isso também evoluiu
Porque de cara o direito previdenciário não falava em companheiro ou companheira. Isso era pecado. Não podia falar nisso na lei. Então havia, antes da Lopes, antes de 1960, foi criado um atalho, uma figura, um instituto sui generis, onde não se mencionava quem era a pessoa, mas o direito previdenciário se referia a essa pessoa, claro, mas falava na pessoa designada. Isto é, o segurado tinha direito de designar alguém, sem dizer qual era o vínculo existente entre ele e essa pessoa, para ser dependente. Por que a gente sabia que era companheiro ou companheira? Porque a lei naquela época dizia que o segurado podia, ele, segurado, isso é um avanço, senhores, em termos de direito público, para quem estuda direito público, é um avanço extraordinário. A lei permitia que o segurado colocasse a pessoa designada no mesmo patamar que o filho. Portanto, o direito brasileiro claramente permitia que o segurado definisse a pessoa que vivia com ele, qualquer que fosse o tipo de vinculação que ele tivesse, no mesmo status de dependência que o filho. Hoje não há mais esse eufemismo. Tanto que em 1995, a 8.213 deixou de prever essa figura da pessoa designada. Já não, você não vai encontrar. Eu estou falando do passado, para mostrar a evolução, que é o que nos interessa nesse momento, nesse estudo, né? Como o direito previdenciário foi compreendendo, albergando essa realidade familiar que é cambiante e evolui. Então, na mesma categoria do cônjuge, o companheiro, a companheira e o filho. Aí você vai encontrar na legislação também uma expressão que ainda está. Ela já é demodé. Mas ela ainda está, e em homenagem à história, nós temos que entender que ela pode ficar por aí, para a gente entender também a evolução do direito previdenciário na família. É o filho de qualquer condição. O filho de qualquer condição. O que quer dizer isso? Os mais jovens certamente não vão nem entender o que é que a legislação quer dizer com isso. Mas se eu for pegar o Código de 16, o Código Civil Brasileiro de 1916, ele faz lá, aquele código, uma rigorosa discriminação entre os filhos. Havia filho de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe, de quarta classe, de quinta classe. O Clóvis, comentando o Código Civil, né, naquele clássico livro de leitura obrigatória para quem estuda direito no Brasil, que é o Código Civil Brasileiro Comentado, o Clóvis diz assim, ó, essa discriminação que o Código apresenta em relação aos filhos é mais retrógrada do que as ordenações. Quer dizer, o Código Civil brasileiro conseguiu ser mais atrasado que o primeiro direito positivo brasileiro nesse particular, discriminando entre os filhos. Pois bem, a legislação previdenciária jamais contemplou essa designação. Por isso que o legislador colocou essa expressão, filho de qualquer condição. Porque não interessa a condição do filho, interessa que ele é filho. Ele tem direito ao amparo previdenciário porque é filho. E não porque é filho da mãe, ou só do pai, ou a matre, ou a pátria. Isso não interessa, nunca interessou para o direito previdenciário. E é importante você compreender, então, esse posto avançado que o direito previdenciário teve nesse particular. A questão da evolução da idade do filho, hoje, a legislação está, como
como diria o professor Orlando Gomes, a legislação está em mora com os fatos. Porque o Código fala, a lei previdenciária fala em menor de 21 anos, e, na verdade, a minoridade hoje não é mais 21 anos, como eu e você sabemos muito bem. Não é? Mas aí precisa mudar a lei, porque é direito público. Então eu posso não gostar, mas quando não mudar a lei é 21 anos. Mas isso depende também da evolução. Então, bom, esse grupo, que é, digamos, o primeiro grupo protegido, são os chamados dependentes de primeira classe ou dependentes presumidos. E milita em favor desse povo a presunção de dependência econômica em relação ao segurado. E aí, na hipótese do incremento das prestações, quando a prestação for concedida, se estiver presente todo esse grupo de dependentes, então a prestação será rateada entre eles em igualdade de condições. Essa é a fórmula que o legislador entendeu de contemplar toda a gente. Aí vem a segunda categoria dos dependentes, os pais. O pai e a mãe do segurado são dependentes, mas aí já é a segunda classe. Com relação à segunda classe, não existe a presunção de dependência econômica. Portanto, esses dependentes deverão comprovar a vivência a cargo do segurado, ainda que não exclusiva. Serão dependentes se viveram às expensas do segurado. E como há uma hierarquia entre a primeira classe e a segunda classe, a lei diz assim: se houver dependentes da primeira classe, os da segunda classe não têm relação de dependência. Então, é uma hierarquia. O primeiro exclui o segundo exclui o terceiro. Relação de dependência hierárquica. Quem está na frente entra em primeiro lugar na relação jurídica. E não há sucessão. Há muita discussão na jurisprudência sobre isso. Muita discussão de, bom, então se a mulher morre, a pensão passaria para a mãe ou para o pai? Nunca foi assim na legislação previdenciária brasileira. Então há uma hierarquia, havendo independência de primeira classe. No momento em que o fato caracterizado pela lei como risco social ocorre, é naquele momento que interessa a relação de dependência. Não é o que vai acontecer depois. É como uma fotografia que o direito tira da situação de fato. É naquele momento que a relação de dependência surge e produz os seus efeitos. O que vai acontecer depois não interessa para o direito. É assim o direito. Ah, mas a jurisprudência está dizendo que morreu a mulher, aí a mãe que vivia na mesma casa. Está bem. A gente pode fazer o que quiser, ou melhor, a jurisprudência pode fazer o que quiser. Só que nós estamos falando de direito público, onde o juiz não é o dono das prestações. O juiz não é dono das prestações. É direito público. Então, se o juiz concede uma prestação hoje para alguém que não tem direito, como só ia acontecer, inumeríssimas vezes, o juiz concede, porque é um juiz bonzinho. Ele é bonzinho. Então ele concede uma prestação para quem não tem direito. Só que isso afeta o sistema no seu todo considerado. Porque a Constituição, só a Constituição, uma leizinha, a Constituição é uma leizinha, diz assim, nenhum benefício pode ser concedido sem que tenha sido prevista a sua fonte de custeio total. Então, se eu crio um benefício, se eu, juiz bonzinho, crio um benefício que não está previsto no plano de custeio, é muito legal, não é? Só que viola o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Mas eu sou advogado, eu tenho que pleitear. Tudo bem, meu amigo. Para mim não me pediram para fazer um receituário de petições iniciais. Para mim me pediram para explicar o que eu entendo a relação entre o direito previdenciário e o direito de família. É outro departamento, o formulário de petições iniciais, não é o meu departamento. Bom, então, há uma hierarquia, dependente da primeira classe, excluído da segunda classe,
dependente da segunda classe, exclui o da terceira classe. Portanto, os irmãos, que são a terceira classe, só terão direito a prestações se não houver dependente da primeira classe, se não houver dependente da segunda classe. Há uma terceira formulação, a latere, porque é a ampliação do conceito de família também, que o direito brasileiro evoluiu, que são aquelas pessoas equiparadas aos filhos, né? Os enteados, né? Os menores que adquirem a condição de dependentes pelas estruturas que o direito privado contempla, e é também uma figura que está, digamos, no limbo jurídico, não no limbo teórico, que é a do menor sob guarda, que a jurisprudência, a cada passo, resolve uma coisa. Embora o direito constitucional positivo tenha protegido essas figuras, né? O fato é que o direito infraconstitucional deixou a coisa um pouco mal formulada, então há um defeito na construção desse fenômeno da proteção familiar. Eu já escrevi especificamente sobre esse tema, defendendo que o menor sob guarda tem direito previdenciário tanto quanto as demais categorias de dependentes. Mas é uma discussão ainda por concluir. Bom, isso eu já fui adiantando, né, o expediente, né, mostrando a diferença entre o dependente presumido e o dependente comprovado. E aí vem as prestações familiares, das quais eu vou tratar muito sumariamente, uma vez que não é propriamente o escopo dessa exposição. Uma característica muito importante para nós entendermos a relação entre o Estado protetor, no nosso caso caracterizado pela Previdência Social, a Previdência Social, né, que se apresenta perante a sociedade como o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, né, a relação entre o Estado protetor e o beneficiário, que é, enfim, a pessoa ligada ao segurado por um vínculo familiar, essa relação jurídica, né, Estado protetor e beneficiário, ela difere essencialmente da relação entre o segurado e o Estado protetor. É outra relação jurídica. Isso eu tenho que entender também para mostrar a que esfera do direito pertence a proteção familiar. Por que o segurado tem direito? O segurado tem direito porque ele contribui. É isso que o artigo 201 da Constituição Federal diz numa linguagem autoexplicativa. Previdência social mediante contribuição. Isto é, eu, segurado, tenho direito à previdência social, que é uma modalidade de seguro, porque eu contribuo. Eu, segurado, tenho direito porque contribuo. Essa é a minha relação com o Estado protetor. Eu, segurado, contribuo. E porque eu contribuí, é que eu tenho direito. É muito importante a gente saber, como segurado, que o Estado não nos faz favor nenhum, concedendo a cada um de nós a prestação a que nós fazemos jus. O INSS muitas vezes faz de conta que ele está nos fazendo um enorme favor, concedendo um benefício, quando eu tenho direito constitucional ao benefício. Então isso também eu tenho que ter muito claro isso na minha cabeça. Olha, eu, segurado, contribuí, preenchidos os requisitos de exigibilidade do direito, eu tenho direito, que não é o INSS quem me concede é a Constituição. Eu tenho direito constitucional ao benefício, conforme o artigo 201 da Constituição. Então, falando do regime geral, evidentemente, se eu falar no regime próprio, é o artigo 40 que dá essa mesma fundamentação. É diferente a relação de dependência.
Porque na relação de dependência, o interesse em proteger, aí você poderia também, pensando numa categoria privatística, pensando numa categoria civilística, você poderia pensar, olha, quem está deixando, isso eu queria que você prestasse muita atenção, talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar nessa exposição. Você poderia pensar assim, que você está deixando a pensão para alguém. Você, não. Um homem comum do povo poderia pensar que ele está deixando a pensão para alguém. Você, estudante de direito, e eu, estudante de direito, não podemos pensar isso de jeito nenhum. Então, essa é uma categoria de pensamento que não cola com o raciocínio jurídico. Você não deixa a pensão para ninguém. Há o direito subjetivo da pensão, que é do próprio beneficiário. Uma coisa é a tua relação jurídica com o Estado, outra coisa é a relação jurídica do beneficiário com o Estado. Não misture, porque misturar só provoca balbúrdia, mistifório e confusão. E você, estudante de direito, tem que aprender a distinguir as categorias jurídicas. Você não pode fazer essa confusão. Confusão quem faz é jornalista, que não é formado em direito. Então ele pode confundir mandato com mandado, para ele é a mesma coisa. Não para você. Então você não é jornalista, você é especialista em direito. Você tem que conhecer as categorias jurídicas para não se equiparar ao vulgo. Você é o estudante de direito. É o profissional que tem a obrigação de saber tudo. Para militar, não é? Senão você poderá começar a prejudicar as pessoas. Muito bem. Então, há uma relação jurídica entre o Estado protetor e o segurado, é uma. Já me deram o cartão amarelo, já vou terminar. E há uma outra relação jurídica entre o beneficiário e o Estado protetor. Não misture. Então ninguém deixa a pensão para os outros. A pensão é adquirida pelo sujeito de direito, porque a lei diz assim, olha, preenchido tal requisito, eu sendo considerado dependente do segurado, eu tenho direito às prestações. É isso. Não tem nada a ver com o direito subjetivo do segurado. É outra coisa. E uma característica que tem sido assumida na evolução da legislação mostra bem essa distinção. É o caso dos benefícios iniciais que foram deferidos aos dependentes no direito brasileiro. A pensão e o auxílio reclusão. Esses benefícios, antigamente, esses benefícios tinham como pré-requisito um período de carência. Um período de carência, isto é, um lapso de tempo no qual o segurado contribui. E, porque houve a contribuição do segurado, então, surge o direito subjetivo do dependente. É muito interessante compreender essa evolução. Então havia um certo liame entre o fato jurídico da contribuição do segurado e o direito subjetivo do dependente. Isso desapareceu. Portanto, eu posso até discutir hoje, se eu quiser, não vou entrar nessa investigação com os senhores aqui, porque não tenho tempo. Mas eu poderia discutir que até houve uma mudança na natureza jurídica da prestação do dependente. Porque não presume mais a existência de contribuições advertidas pelo segurado. O que vinco, tempo esgotado. Pronto, já está cartão vermelho. Eu vou só terminar o raciocínio, para vocês não acharem que não tem pé nem cabeça o que eu estou falando. Não, tem algum sentido. Então a relação de dependência é hoje estabelecida independentemente de contribuições. Lógico que o segurado contribuía. Senão não seria segurado, não é? A pessoa trabalha, é segurado obrigatório, contribui obrigatoriamente. É lógico, mas só que isso não é mais relevante juridicamente. Isso que eu queria chamar a atenção para os senhores. Porque isso já é uma evolução no âmbito da proteção familiar. Consoante com o que eu acabei de dizer, ninguém deixa a pensão. A pensão é devida por direito próprio. E não porque o segurado contribuiu. No estádio atual do assunto, pode ser que amanhã
Se a Previdência for totalmente privatizada, você só vai ter direito de apresentar as 580 contribuições que o segurado verteu. Se falta uma, você não tem direito. Pode ser. Hoje não é assim. Bom, é isso. Agradeço a atenção com que me